ao Senhor, igreja. Dê um brado de vitória por quem até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Último domingo do ano. Tome seu assento, louvando e adorando ao Senhor. Estou muito feliz, meus amados, com a oportunidade de ter chegado até aqui. Estamos na reta final de 2020. E 2020 foi um ano em que eu experimentei as boas dádivas de Deus sobre a minha vida. E eu tenho certeza que muitos que aqui estão também foram guardados neste ano, foram abençoados, foram bem-sucedidos. Apesar do mundo dizer que estava um caos, eu creio que Deus ele abençoou muitas vidas aqui como abençoou a minha. Em Isaías 55, no versículo 8 em diante, o profeta ele diz, o Senhor diz, através do profeta: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Isso aqui o Senhor falando para o povo de Israel. E no 9 ele diz: pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus falando da soberania, da grandeza dele. No 10 ele diz: a chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. E aí ele diz no 11: o mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que eu desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Você crê que aqui palavras de Deus são enviadas? Que Deus está neste lugar? Que a glória dele se manifesta aqui nesse lugar? O versículo 10 então é para você, pois ele diz: a palavra ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu enviar. A palavra do Senhor está aqui para nos prosperar, para nos abençoar, para nos guardar nos dias maus. E no 12 ele continua: vocês viverão com alegria e paz, os montes e as colinas cantarão e as árvores do campo baterão palmas. No 13, onde antes havia espinhos, crescerá o cipestre. Onde antes havia urtigas, brotará murta. E aí vem o ponto-chave: isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. Essa passagem, meus amados, ela fala sobre os pensamentos de Deus naquela época serem maior do que os pensamentos do povo de Israel. Era um povo de dura cerviz, era um povo difícil de lidar, que não estava com o seu coração voltado para a vontade de Deus. E por isso Deus diz: vocês se enganam muito, os meus pensamentos são maiores do que os seus. E porque eles não entendiam os pensamentos de Deus, eles se desviavam dos seus caminhos, eles se deixavam levar por uma idolatria que não agradava ao Senhor, e por isso eles pereciam. Mas graças a Deus que através de Jesus Cristo um Consolador nos foi enviado, e Ele nos ensina a andarmos segundo os caminhos do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios ou 2 Coríntios 2: mas nós temos a mente de Cristo. Em Jesus, através do Espírito Santo, nós conseguimos obter as boas dádivas de entender a vontade e os propósitos de Deus para a nossa vida. E é por isso que a palavra do Senhor também, Jesus ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando Jesus ele disse isso, ele não estava querendo dizer que só o fato de você ter aceitado a ele, você pode pedir um carro, pedir uma mansão e ele sairá distribuindo. Não, ele está dizendo que se os nossos corações estivessem alinhados com a vontade do Senhor, se a nossa mente estivesse não com os nossos próprios pensamentos, mas alinhados com os pensamentos maiores e melhores de Deus, nós teríamos a capacidade de, entendendo a vontade dele, clamar por isso, e isso aconteceria. E essa é a palavra de Deus para nós, porque a glória de Deus se manifesta quando os seus filhos produzem
produzem muitos frutos. Ei, meu amado, você quer produzir frutos grandes, frutos notórios, frutos que o mundo olhe para você e fale: esse é alguém com quem Deus vai. Nesta noite nós estamos aqui declarar que o favor de Deus está sobre a sua vida. Se você buscar a vontade do Senhor e buscar alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, você será bem sucedido, você será abençoado, você será guardado, e a sua vontade estará alinhada com a vontade dos céus, porque você trará glória com o nome do Senhor, realizando grandes frutos. E essa mensagem diz isso. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável, mas isso implica em nós estarmos alinhados com Deus. Fidelidade, isso diz respeito ao nosso coração quebrantado, a nossa vontade entregue diante do Senhor, a ponto de falar: Senhor, eu não espero as minhas próprias recompensas, eu não quero o meu próprio desejo, eu não quero a minha própria satisfação, mas eu quero que o teu reino seja glorificado na minha vida. Se eu tiver que ser milionário, que seja para a honra e glória do seu nome. E nessa casa eu aprendi isso, irmãos. Assim que eu cheguei aqui, eu recebi uma palavra profética de um irmão dizendo assim: irmão Anderaine, eu vejo você dando aula para as nações mundo afora. E eu olhei para mim mesmo e eu falei: como? Eu não tenho qualificação, não tenho muito estudo, né? Tranquei a faculdade de Direito no 9º semestre, não concluí o curso de Teologia, não tenho capacitação. Mas aqui eu aprendi, irmãos, que o nosso coração e as palavras proféticas que são lançadas aqui, elas têm o poder de fazer mudar uma chave na sua vida. E quando eu olhei para mim mesmo, a partir de receber essa palavra profética e vi que eu não tinha preparação, eu corri atrás do meu milagre. Eu fui me inscrever no mesmo semestre na faculdade de psicologia, porque eu falei: se eu creio que essa palavra é para mim, eu vou fazer meu milagre acontecer, eu vou atrás, porque Deus já preparou o caminho. Agora eu preciso fazer a minha parte, a minha vontade, a vontade do Senhor para a minha vida. Eu falei: essa é uma boa palavra, eu recebo. Por isso eu digo, meus amados, a tua fidelidade te alcançará e fará você andar em lugares altos nessa terra. Se você aceitar essa palavra de que Deus é contigo e que a sua fidelidade te recompensará, assim acontecerá. Assim como são os nossos pensamentos, assim acontece. Nós antes não tínhamos a mente de Cristo, mas hoje nós temos, e os pensamentos de Deus são elevados. Portanto, os seus pensamentos nessa noite e para 2021 também têm que ser elevados. Você acredita nisso? Os seus pensamentos devem ser elevados em Deus. Por isso, a sua oferta, ela é uma semente que fará germinar o seu milagre para 2021. E o último milagre que eu tenho para contar é que durante 2020 todo eu tinha um grande sonho, que meu filho fosse aprovado no concurso da prova para o colégio militar da PMDF. E a gente fazia cultos domésticos, sempre orava por isso, né? E eu preocupado, ansioso, mas eu entendi a descansar em Deus. Falei: Senhor, a minha parte eu tenho feito, tenho sido fiel, tenho buscado a sua vontade, tenho botado o menino para estudar. Mas essa pandemia acabou atrapalhando um pouco, e ele é ruim em matemática igual eu. E na prova de matemática, quando saiu o gabarito, irmãos, ele acertou só uma, a gente corrigindo em casa. Aí meu sonho acabou, eu falei: Deus, já era, né? E aí eu tive o princípio de querer murmurar. Falei: Deus, esse era o único sonho que eu tinha com o Senhor durante 2020. Orei tanto por isso e não aconteceu. E aí eu conversando com alguns irmãos que tinham mais fé do que eu, falaram assim: Anderaine, Deus pode mudar o quadro. Eu falei: rapaz, poder pode, mas eu não creio. E descansei em Deus. E para a honra e glória do Senhor, irmãos, essas palavras que são ministradas aqui, que os sonhos que você tem no seu coração são mais importantes para Deus do que para você, se concretizaram na minha vida. Deus, Ele mostrou a sua misericórdia sobre o meu lar mais uma vez, abrindo mais 2 turmas, de forma que o meu filho conseguiu ser aprovado para a prova do colégio militar da PM. E ele acertou só uma, sabe para quê, irmãos? Para mostrar que não é pela nossa própria capacidade, não é porque meu filho é super genial, ele é ruim em matemática igual eu. Não, eu profetizo que meu filho vai ser bom em matemática. Tem que lançar palavras positivas, né? Eu também sou muito bom em matemática, só não... É igual o pastor fala muito bem em inglês. Mas enfim, irmãos, eu quero te encorajar a ser fiel e crer e sonhar alto nessa noite. Você tem grandes planos? Que a sua fidelidade, ela seja uma concretização desses grandes projetos. As nossas oficiais estarão passando com os envelopes e eu te encorajo a, se você ainda não tem sido fiel ou não tem sonhado grandes coisas, que nessa noite você vire essa chave, que você receba essas palavras que são liberadas sobre a sua vida, de grandeza, de prosperidade, de abundância e de provisão, e diga: essa palavra é para mim e eu vou fazer meu milagre acontecer. Se coloque de pé nesta noite.
Você na sua casa deve estar passando no vídeo aí também as contas. Você pode fazer a sua oferta, transferência por Pix. Você que trouxe cartão pode passar a maquininha aqui, nossos oficiais estarão passando. Pegue seu envelope e seja fiel, pois eu sei que grandes coisas tem o Senhor por nós, para nós.